24 nomes já aparecem no Google quando a gente digita Vingadores Doomsday elenco. Será que esses nomes realmente já estão confirmados e a gente pode contar com esses atores? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, editor, roda a vinheta. Fala galera, Danco e o Jean na área, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Sejam muito bem-vindos ao Resenha Geek. E sim, se você digitar Vingadores Doomsday elenco no Google, 24 nomes vão aparecer. A grande questão é, será que a gente já pode contar com esses 24 nomes? Não é só isso, galera. Na Wikipedia também existe uma lista e existem diferenças entre elas. Mas também não dá para negar que alguns nomes já aparecem nas duas, o que nos leva a crer que esses nomes são grandes candidatos de estarem confirmados. E claro, na lista do Google já existem atores que aparecem ou aparecerão em outros filmes que já estão confirmados. Então já dá pra gente ter uma excelente noção de quem são os atores que vão estar presentes em Doomsday. Se você não quer perder isso e nem os próximos vídeos que a gente lança aqui no canal, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Vai fazer isso para dar aquela força pra gente? E sim, galera, tá ajudando demais porque o nosso canal tá crescendo e a gente tá em linhas de bater as nossas primeiras metas aí, né? Então, já vai fazer isso? Cara, dá uma passadinha lá no Instagram, @canal_Resenha Geek. Lá a gente tem conteúdo novo todo dia, grande parte nostálgico, pra gente conseguir relembrar daquelas grandes obras que deixam saudades até hoje. Para começar, eu vou falar aqui com vocês sobre os nomes que tanto na Wikipedia quanto no Google se casam, se encontram, beleza? Não poderia ser diferente, então vamos começar com ele, Robert Downey Jr. E claro, outro que não poderia faltar, afinal de contas, Doutor Destino é sim o inimigo emblemático do Quarteto Fantástico. Então, por que não Pedro Pascal? E aí a gente tem a emenda, né, pessoal? Então vamos lá, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moose. Na ordem, Sue Storm, Johnny Storm e o Coisa. Aqui acho que não tem segredo, né, galera? Esses nomes a gente imagina que, por mais que não seja oficial ainda o elenco de Doomsday, eles estão mais do que confirmados. Já que, como eu falei pra vocês, Doutor Destino é o inimigo mais emblemático do Quarteto Fantástico, e ele teve a sua primeira aparição numa HQ do Quarteto Fantástico. Se você quer saber mais detalhes sobre o Quarteto Fantástico, eu fiz um vídeo bem massa que tá aqui no canal e o editor vai deixar o card para vocês. Mas isso pode nos dar um indício interessante de que a primeira aparição de Robert Downey Jr. como Dr. Doom pode se dar na realidade no filme do Quarteto Fantástico e não em Doomsday ou até em Guerras Secretas. Esse acho que realmente não vai ser a primeira aparição dele. Eu acredito de verdade que vai se dar ali no finzinho de Quarteto Fantástico. Mas também, galera, essa primeira parte do elenco pode nos dar aí 3 indícios que eu vou compartilhar com vocês. Então, começando pelo primeiro, haverão incursões dimensionais no filme e os universos podem se misturar? A segunda, vocês acham que Doutor Destino pode ir para o universo dos Vingadores por alguma razão? E o quarteto, de repente, entrar na história indo avisar ou fugindo de alguma coisa? E a terceira hipótese, no universo de Quarteto Fantástico, a ameaça do Doutor Destino pode ser realmente muito importante. E dado o poder de Doutor Destino, eles podem acabar importando heróis de outros universos para colaborar com eles nas batalhas. E essa, para mim, é uma hipótese super possível, já que a gente sabe que em Guerras Secretas, o grande mote do filme é o uso avançado, vamos dizer assim, do conceito de multiverso. Mas vamos pensar o seguinte, se essa escala de atores não tiver alterações, e possivelmente não terá, então pode ser que a gente tenha um filme de Quarteto Fantástico e Vingadores juntos. Agora, a segunda parte da lista que eu quero trazer para vocês são nomes que, de certa forma, a gente já esperava que estivessem ali. Mas eu tenho certeza que alguns desses são grande surpresa. E se essa segunda parte da lista se consolidar, a Disney vai ter muita explicação para dar durante os filmes que vão até Doomsday
ou até mesmo no próprio Doomsday. Isso pode nos levar para um filme de mais ou menos 2h30. E aí nessa lista consta, galera, vamos lá, vou passar nome por nome aqui para vocês. Primeiro, Hailee Steinfeld, a Kate Bishop, Iman Vellani como Kamala, Tom Holland, Homem-Aranha, obviamente, Chris Hemsworth como Thor, não poderia ser diferente, Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, Brie Larson, a não tão querida assim Capitã Marvel, Oscar Isaac, o Cavaleiro da Lua, Tenoch Huerta, Namor, Catherine Newton como Cassie Lang, Nora Lumb como Katy, Senhorita Gomez como American Chavez, Tony Leung como Mandarim, o pai de Shang-Chi, Mark Ruffalo como Hulk ou Bruce Banner, Dominic Thorne como Coração de Ferro, Paul Bettany como Visão, Anthony Mackie como Sam Wilson, Charlie Cox, o Demolidor, Benedict Wong e Paul Rudd como Scott Lang, ou o Homem-Formiga. Essa é a galera, pessoal, que aparece até o presente momento como casting. Mas eu notei algumas coisas estranhas nessa lista e eu tenho algumas teorias aqui para compartilhar com vocês. Se vocês entrarem no Google agora e digitarem aquilo que eu falei para vocês sobre a lista de atores, vocês vão perceber que alguns já estão com os personagens ali nomeados. De novo, isso não é uma confirmação, mas a gente pode tirar muita coisa daí. Exemplos disso são Robert Downey Jr., Tom Holland e assim por diante, os mais conhecidos ou aqueles que já foram anunciados oficialmente pela Marvel. Já nomes como Paul Bettany, por exemplo, que dublava o Jarvis e depois, em Era de Ultron, passou a ser o Visão que a gente conhece, não tem o nome do personagem abaixo do nome do ator. Alguns deles, a maioria, para dizer a verdade, estão desse jeito. E aí eu quero compartilhar com vocês as teorias que estão aqui na minha cabeça. A primeira delas é que o estagiário do Google estava com preguiça e resolveu não digitar os nomes dos personagens abaixo dos nomes dos atores. A segunda é, eles ainda não estão confirmados. E isso é bem cabível, porque oficialmente eles realmente não estão confirmados, né, galera? Existe uma terceira teoria aqui que é o seguinte, pode ser que eles apareçam só em flashbacks de Doomsday. E aí o que acontece é que a gente não tem esses personagens todos aparecendo na história canonicamente, dizendo, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem flashbacks, memórias que são revisitadas para dar um pouco mais de contexto e para fazer toda a amarração das coisas que vão precisar ser explicadas ali pela Marvel, como eu falei para vocês. Ou a mais interessante, na minha opinião, que a gente pode ter esses atores como versões de personagens diferentes em incursões, onde eles podem ter as características físicas dos atores, da maneira como a gente conhece, mas serem pessoas completamente diferentes na história, né? Então imagina só que interessante se Tom Holland tivesse a aparição como um outro personagem. Ia ser completamente inusitado pra gente. Inclusive, isso ajudaria muito a explicar por que Dr. Doom tem a mesma aparência de Tony Stark. E uma outra teoria que eu tenho ainda, pessoal, é que podem haver personagens que vão aparecer na história, mas que ainda não estão listados nessa lista tanto do Google quanto da Wikipedia, né? Por exemplo, Cat, Wong e Shang-Chi aparecem no filme do Shang-Chi. Mas Simu Liu, que é o ator que interpretou Shang-Chi, não está na lista. Uma outra coisa interessante é que alguns atores que estão listados ali, como, por exemplo, né, os atores que interpretam Kate Bishop, Kamala, Cassie Lang, esses atores já estão listados ali. Então pode ser que a gente tenha diversas equipes diferentes trabalhando no mesmo filme, na mesma história. O que também me leva a crer que sim, haverão incursões. Imagina só se houvesse, por exemplo, a inserção dos Jovens Vingadores, os Vingadores já conhecidos, e daí, por que não já começar a colocar no balaio também os X-Men? Muita coisa para acontecer, muita coisa pra gente tirar limpo em toda essa história, né não? Lembrando, né, pessoal, que Doomsday e Guerras Secretas são os dois próximos filmes confirmados dos Vingadores. Inclusive, eles têm esse título, né? Vingadores Doomsday, Vingadores Guerras Secretas. E eles têm tudo para serem tão grandiosos quanto foi Vingadores Ultimato. Mas a grande verdade é, pessoal, eu ainda não consegui encontrar nada nos canais da Marvel que seja oficial.
Mas é muito legal a gente começar a pensar nessas coisas, né? Porque existem grandes promessas com relação a esses títulos que já estão confirmados, inclusive outros que a gente já compartilhou aqui no canal também, né? Então existe uma expectativa muito grande. E eu acho que cada momento que a gente vê uma informação diferente pipocando na internet, a gente começa a pirar. Porque sim, a gente quer que esses 2 filmes nos traga de volta a Marvel que foi tão grandiosa na terceira fase. Mas e vocês? Vocês ficam tão animados quanto eu fiquei com essas possibilidades todas? Vocês acham que tem algum outro personagem também importante que deveria estar em Doomsday e quem sabe até em Guerras Secretas? Se vocês chegaram até aqui, deixa nos comentários. Se ainda não deu o like no vídeo, dá esse like, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, porque a gente tá crescendo, voltou a crescer o canal, a gente tá muito feliz com isso. E a gente gostaria muito de continuar crescendo para poder continuar entregando conteúdo de qualidade para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero ver vocês num próximo vídeo. Galera, falou, fui!